Ah, sim, 6h04 Atenção, virando a tela, abrindo a tela agora para Clóvis Barbosa de Melo. O Ministério Público de Sergipe ajuizou a ação em relação ao Tribunal de Contas do Estado, para que determinadas funções só sejam desempenhadas por servidores concursados, tipo analistas, técnicos, inclusive questionando a constitucionalidade de uma lei complementar, pedindo ao Tribunal de Contas do Estado a Justiça que determine que o Tribunal de Contas do Estado, ele mesmo, a partir de então, só permita que servidores concursados, técnicos concursados, analistas concursados, somente eles desenvolvam atividades que sejam de analistas e técnicos. 6h06 agora. Marcos Couto, boa noite para você, Marcos. 6h06, Gilmar, e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe, muito boa noite. Exatamente, estamos aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe sobre esta ação movida pelo Ministério Público Estadual. Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe estava agindo à margem da lei? Boa noite. Bom, boa noite, Gilmar. Boa noite aos seus telespectadores. Em primeiro lugar, essa questão já vem sendo discutida desde o ano passado. Eu tenho a impressão que isso já foi resolvido aqui no tribunal. Hoje, as nossas inspeções, as nossas auditorias são feitas por servidores concursados, por servidores analistas 1 e 2. Eu tenho a impressão que o Ministério Público entrou com a ação, talvez não saiba que este é um assunto resolvido aqui. Mas, de qualquer maneira, nós vamos dar as informações, vamos ver as provas constantes nos autos, porque se tiver algum caso realmente utilizado por servidores comissionados nessa área de fiscalização do tribunal, nós vamos automaticamente tomar as providências. Até porque uma inspeção, uma auditoria feita por um servidor comissionado, ela é anulável, né? Ela é anulável ad nutum. Por quê? Porque servidor comissionado não pode fazer inspeção nem também auditoria. Na administração do senhor, comissionados agiam desta forma, faziam fiscalização, agiam como se fossem efetivos? Olha, há denúncias de que anteriormente, antes de 2015, 2014, existiam servidores comissionados fazendo inspetorias. Naturalmente, eu tenho a impressão que houve alguma denúncia no Ministério Público, mas este é um assunto resolvido aqui já no tribunal. Mas nós achamos que o Ministério Público está correto em tomar as providências judiciais. Se conversasse conosco, nós iríamos mostrar que não há mais esse problema aqui, não é? Mas respeitamos a atitude do Ministério Público, até porque está cumprindo com seu papel institucional de fiscalizar o cumprimento da lei. Está faltando diálogos entre os poderes? Tribunal de Contas e Ministério Público? Não, em absoluto. Como é uma matéria que já tem há mais de um ano que vem sendo discutido isso, eu tenho a impressão que passou pelo Ministério Público e ele resolveu agora acionar, quando este assunto, conforme eu já disse, já é um assunto superado aqui no tribunal. Arranha a imagem do TCE? Não, em absoluto. Eu sempre digo aos meus colegas conselheiros de que é melhor a gente fazer a nossa revolução do que os outros, né? Do que outras instituições fazerem por nós. Nós tínhamos esse problema aqui, temos outros problemas que nós precisamos resolver, né? Nós temos uma ação do Ministério Público que quer que nós reduzamos os cargos comissionados para 25%. É um processo que já está para julgamento agora pelo Tribunal de Justiça. Nós perdemos, que eram para dois assuntos. Primeiro, para nomear os servidores concursados. Este assunto foi resolvido quando nós assumimos em 2016, nomeamos todos os concursados. E o outro assunto seria reduzir os cargos comissionados para 25%. Essa matéria que vai ser discutida, que está sendo discutida no Poder Judiciário e no Tribunal de Justiça. Presidente, nos permita. Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Exato, com algumas perguntas. Boa noite, Clóvis. Boa noite mais uma vez a Marcos Couto. O bem informado jornalista Gilvan Manuel, do Jornal do Dia, escreveu então na última sexta-feira que houve uma reunião semana passada de um grupo de combate à corrupção
Quem tem integrantes da Polícia Federal, Ministério Público Estadual, a próprio conselheiro Clóvis Barbosa, Tribunal de Contas do Estado. Houve alguma reunião no seu gabinete semana passada desse grupo? Houve uma reunião do FOCO. O FOCO é o Fórum de Combate à Corrupção, do qual faz parte algumas instituições. A Polícia Federal não, mas o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral do Estado, né, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual. Houve essa reunião, mas uma reunião normal, natural. Nós fazemos uma reunião ordinária todos os meses. E essa reunião foi para estabelecer algumas metas que nós devemos cumprir, todos esses órgãos, de forma compartilhada, em Sergipe, durante o ano de 2017. E isso foi na terça-feira a reunião, e na quinta-feira à tarde nós tivemos uma nova reunião, que foi com o Ministério Público Estadual, para tratar do pacto que nós firmamos, do termo de compromisso, do termo também de compromisso que nós assumimos com aquele órgão assinamos, hoje deve estar sendo publicado esse termo de compromisso, no qual o Tribunal de Contas vai continuar ajudando o Ministério Público nessa sua grande fase que se encontra o Ministério Público de não permitir que a corrupção continue, principalmente nas gestões públicas. Presidente, eu soube que o senhor viaja amanhã. Novidades aqui para Sergipe? Não, eu viajo amanhã para Brasília. Sim. Pois não. Uma outra informação de Gilvan Manuel é a seguinte. Em relação à pergunta agora de Marcos Couto. Pois não. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, Marcos, só vou, por isso que é melhor interagir da maneira como eu orientei, tá? Olha, é o seguinte. O Gilvan Manuel também disse que também na quinta-feira, acompanhada de um forte aparato de segurança, esteve no Tribunal de Contas do Estado, palavras dele, uma mulher bonita, naturalmente uma autoridade, uma mulher bonita que foi também para uma reunião no Tribunal de Contas do Estado. Quem é essa autoridade e de que reunião ela participou? A doutora Luciana Duarte é realmente uma moça muito bonita, faz parte, junto com o doutor Bruno Melo e o doutor Jarbas. Compareceram o doutor Jarbas, doutora Luciana e o doutor Bruno Melo. Foram esses três membros do Ministério Público. E foi discutido o que nessa reunião? Gilmar. Nessa reunião, conforme eu falei com você, algumas medidas ainda em relação à operação antidesmonte, que nós estamos encerrando, estamos enviando os últimos documentos para o Ministério Público e também a assinatura de um aditivo no nosso termo de compromisso. Há um termo que nós firmamos no início da nossa gestão, já havia antes, esse documento já existia, mas nós ampliamos no começo da nossa gestão. E agora, nós estamos fazendo mais um termo aditivo, ampliando ainda mais, não é, a parceria que nós montamos com o Ministério Público Estadual. Estou lhe aguardando, Marcos. Presidente, agradecer a atenção do senhor. Amanhã o senhor viaja, né? Amanhã eu estarei viajando para Brasília, onde vou fazer uma palestra lá na Marcha dos Vereadores. Perfeito. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Clóvis Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Então tem essa informação aqui comigo. Tem essa informação comigo agora, hein? 6h14. Seguinte, prestem bem atenção. A DEOTAP, ou DEOTAP como queiram, que é o Departamento de Combate aos Crimes Tributários e Administração Pública, solicitou à terceira vara criminal autorização para investigar as prefeituras de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras. Ocorre tecnicamente, do ponto de vista jurídico, o seguinte: o mandado de busca e apreensão que foi cumprido lá dentro da empresa Torre Empreendimentos foi apenas para a Prefeitura de Aracaju, para a investigação de contratos da Prefeitura, em SUP, com a empresa Torre.
Só que os documentos apreendidos, vários deles são documentos relacionados a entendimentos com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e outros a entendimentos, contratos com a Prefeitura de Laranjeiras. Para investigar os dois municípios e a relação com a Torre Empreendimentos, aí o DEOTAP precisa, como precisou e está fazendo, precisa da autorização da terceira vara criminal. Se a terceira vara criminal der autorização ao DEOTAP de Daniele Garcia, Nádia Flauzino e Gabriel Nogueira para investigarem esses delegados, também contratos e entendimentos com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e com a Prefeitura de Laranjeiras, eu vou botar a mão assim, assim. Pelo menos em uma delas, a giripoca não vai ter tempo de piar, porque vai ser forte. Aguardem aí. Quem não gostar, que faça o pé-pé-pé. Quem não gostar, que faça o pé-pé-pé. Eu estive aí em Socorro sábado. Uma audiência, aliás, sexta-feira. Uma audiência extraordinária. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá?